Olá, o que nesse vídeo eu vim trazer para você? Eu vim trazer para você todo um conteúdo relacionado a uma das 7 inteligências humanas. Segundo o psicólogo Howard Gardner, nós temos 7 inteligências, diferentemente de um passado que pensávamos que a única inteligência que deveria existir era do raciocínio lógico, um QI alto, uma série de questões. Se descobriu isso ao longo do tempo que existem outras inteligências, e essas inteligências fazem muita diferença na trajetória profissional nossa. E isso, inclusive, foi artigo recentemente de matéria dizendo que a empatia e o relacionamento interpessoal são as competências mais requeridas no profissional do futuro. Então vamos lá, vamos entender mais um pouquinho esse conteúdo que esse psicólogo traz pra gente? Vamos entender o que é essa inteligência? Então eu tô aqui para trazer esse conteúdo para vocês, tá? Bom, é a capacidade de você entender, de você compreender as intenções das pessoas, entender os comportamentos, os motivos, o que leva uma pessoa a fazer determinadas coisas. E com isso você consegue ter interações mais eficazes, porque existe esse entendimento, tá, dos motivos humanos. Normalmente são competências como a empatia, mediar conflitos e a comunicação, uma comunicação assertiva. Tá? Quais características demonstram que uma pessoa tem bem desenvolvida esta inteligência, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, são pessoas que, como eu já falei, elas entendem os motivos humanos, o que levam as pessoas a ter determinadas atitudes, o que está por trás de um determinado comportamento da pessoa. Esse é um dos itens, tá bom? O outro é a capacidade que essas pessoas têm de refletir, tá? De observar o ambiente. Com isso, eles desenvolvem uma capacidade intuitiva de compreensão do outro. Tá? A boa comunicação é uma outra característica de quem tem bem desenvolvido essa competência. E não só porque a pessoa é um bom comunicador, mas também porque ele tem coerência com a sua linguagem, que a gente chama não verbal. É aquela que o nosso corpo mostra através das nossas expressões faciais, dos nossos gestos, né? E que podem muitas vezes contradizer a nossa comunicação verbal. Às vezes a gente está querendo dizer uma coisa, querer ser simpático, falando uma coisa, no entanto o nosso corpo está demonstrando outra. Então essa pessoa, além de ser um bom comunicador, ele também consegue ter essa coerência com essa linguagem corporal, né, não verbal. São pessoas que mediam bem conflitos, ou seja, elas têm uma capacidade de entender os diversos pontos de vista, não que ela vá mudar, não é uma Maria vai com as outras que vai mudando a sua opinião, não, mas ela é uma pessoa que tem essa capacidade de entender todos os pontos de vista e saber mediar aquele conflito, mediar aquela questão, levando a um entendimento. Então essa é outra característica, né? São pessoas que têm flexibilidade, são pessoas que conseguem estabelecer vínculos, né, com as pessoas, né? E essa flexibilidade não é só para estabelecer vínculos, mas também de uma flexibilidade em assumir vários papéis dentro de um grupo, saber aceitar melhor as mudanças que acontecem no ambiente, buscando não só uma compreensão, mas também uma adequação, uma adaptação e conciliar um ambiente que é construtivo, né? Então essas são as características de uma pessoa. Então, pensando em tudo isso que eu acabei de falar, onde é o ponto que você precisa desenvolver mais? Qual dessas características você precisa desenvolver mais? Então, pense nisso. É mais da mediação, é mais da comunicação, é mais na flexibilidade, é mais na escutativa. O que eu preciso desenvolver mais que ainda eu não tenho tão desenvolvido, né? Então pense sobre isso, pense o quanto isso pode fazer toda a diferença para a sua trajetória profissional, né? A nossa vida é relacionamentos, a nossa vida está pautada em se relacionar com o outro. E não é porque agora eu estou por trás de um computador que isso não significa relacionamento, não. Significa sim, é uma forma de a gente se relacionar, né? Então, como estão as suas relações?
Como estão as suas interações, as suas conexões? Então, como eu consigo desenvolver melhor isso aqui, tá bom? Fique ligado, eu tenho e-books gratuitos falando sobre diálogo assertivo que vai potencializar uma dessas suas inteligências. Se inscreva nesse canal que você vai ter sempre conteúdos atuais que vão fazer bastante diferença para a sua trajetória profissional e para a sua vida pessoal. Até mais!